Coleção Top 5 Casas Assombradas, Parte 1. Em um único vídeo, 5 casos de casas extremamente assombradas que apresentamos aqui no canal. Não deixe de curtir, comentar e, se possível, compartilhar este vídeo. No canal, você também encontrará mais vídeos de casas assombradas, além de muitos vídeos assustadores com outras temáticas sobrenaturais. Confira. Primeiro caso: a casa de veraneio. Olá, me chamo Márcio e os fatos que vou narrar aconteceram na década de 80 em uma pequena cidade do interior do estado de São Paulo. Quando eu era criança, meu pai comprou uma casa em um bairro dessa cidade para que nossa família utilizasse nos finais de semana, nas férias e em feriados prolongados. Era uma casa muito boa, com uma grande piscina e churrasqueira. Conhecíamos o bairro e sabíamos que a vizinhança por lá era bem tranquila e com as ruas desertas. Era um refúgio da vida urbana de São Paulo, então sempre íamos para lá. O tempo passou e a minha família começou a passar por uma pequena crise financeira. Para não termos que vender o imóvel, nós resolvemos alugá-lo. Entretanto, depois de alguns anos, meu pai deu a volta por cima na crise e paramos de alugar a casa. Porém, como fazia muito tempo que nós não a frequentávamos, perdemos esse costume e raramente íamos ao local. Depois de algum tempo, simplesmente paramos de ir e deixamos a casa praticamente abandonada. Após quase 5 anos com a casa no total esquecimento, recebemos uma ligação da delegacia de polícia local, pedindo para o meu pai comparecer à mesma porque queriam falar com ele. Meu pai foi até lá, achando que ia ser alguma coisa sobre o fato da casa parecer abandonada ou coisas do tipo, mas quando ele voltou, ele estava branco feito a parede. Quando ele chegou na delegacia, mandaram ele falar com um cara que já foi despejando tudo de uma vez para ele. O cara falou que ele era detetive e que tinha conseguido o telefone do meu pai com alguém da vizinhança e que tinha acontecido um crime na nossa casa. E era uma coisa brutal mesmo. Segundo ele, 4 bandidos raptaram uma mulher de 20 anos, levaram para nossa casa, aproveitando que ela estava abandonada, e fizeram ali de tudo com ela. No final, a mataram e enterraram ali mesmo no quintal. Pegaram todos os documentos, dinheiro e joias dela. Esse detetive disse que esse não era o primeiro crime que acontecia lá. Ele informou que esses 4 caras já tinham mantido 2 outros homens sequestrados lá dentro e matado pelo menos mais 3 bandidos de uma gangue rival, que também estariam enterrados lá. E, de fato, procuraram e acharam a ossada dos 3 caras no nosso quintal também. O detetive ainda falou que ele não precisava se preocupar porque a polícia já tinha revirado o quintal todo e não acharam mais nenhuma ossada, e que os 4 caras que estavam usando a nossa casa para cometer esses crimes já haviam sido presos. Meu pai ficou arrasado. Tinham invadido o nosso paraíso e o transformado em um inferno. Ele falou que o quintal da casa estava todo revirado, esburacado e que a piscina estava completamente imunda. Um dos quartos da casa estava completamente ensanguentado e o sangue já estava todo seco. Disse também que a casa estava toda pichada e fedendo a urina. Falou que a casa estava irreconhecível. Então, resolvemos reformar a casa e colocá-la para vender. Após muito tempo e depois de muita dor de cabeça na reforma, a casa ficou como era antes. Um lindo quintal, toda arrumada e limpa por dentro. A piscina estava em ordem de novo. Tinha voltado a ser uma casa decente. Ficamos com pena e decidimos que não íamos mais vender a casa. Decidimos esquecer o que tinha acontecido lá dentro, no passado, e transformá-la de novo num lugar feliz. Entretanto, a nossa vida já não era mais a mesma daquela época em que a gente sempre ia para lá nos finais de semana. Realmente, não dava mais para ir sempre para casa. Com medo que usassem a nossa querida casa para algum fim criminoso de novo, começamos a pensar em alugar a casa mais uma vez. No entanto, eu agora já tinha mais idade, possuía meu próprio carro e estava para sair de casa e começar a minha vida sozinho. Então eu tive a brilhante ideia de, em vez de alugarmos a casa, eu ir morar nela. O restante da família poderia ir lá sempre que quisesse,
e a casa não ficaria abandonada novamente. Claro que no começo não foi fácil convencer meus pais disso. A minha mãe estava muito apreensiva em me deixar morar lá sozinho. Foi depois de muita conversa e de muita insistência minha que eles consentiram. Então, lá fui eu feliz da vida para minha nova casa, morar sozinho e ser independente. Óbvio que eu pensava em levar os amigos da faculdade para lá e fazer festa o tempo todo. Achava que ia ser a maior farra, mas foi exatamente o contrário. Com o tempo, eu acabei acostumando com a viagem diária da casa para a faculdade e de lá para casa, mas nem todos os meus amigos estavam dispostos a fazer esse trajeto. A casa era bem grande, tinha 5 quartos, todos suítes, 3 salas, uma cozinha grande, uma enorme área de serviço. Eu acabei me sentindo muito sozinho e deprimido naquela casa imensa. Depois de algum tempo, assim que meus pais me deixaram chamar alguns amigos da faculdade, eles foram morar comigo. Rapidamente, consegui convencer 2 amigos e uma amiga a irem morar lá comigo. A vida depois disso começou a virar uma festa lá dentro. A gente se dava super bem, respeitávamos uns aos outros e nos tratávamos como irmãos. Com o tempo, vieram as festas, pois agora sim tínhamos carros suficientes para levar e trazer quem quisesse ir. Numa dessas festas, um grupo de amigos se juntou na sala de TV e começou a contar histórias de terror. Era uma história mais fraquinha que a outra e não estava assustando ninguém, até que eu resolvi abrir a minha boca. Eu contei a história dos caras que tinham sequestrado a mulher e depois de fazê-la passar pelo inferno, a mataram num dos quartos lá em cima. Todos ficaram quietos porque realmente era algo pesado e real, bem diferente do que estavam contando. Depois de algum tempo de silêncio, alguém me perguntou se aquilo era realmente verdade, porque se fosse mentira, era uma piada de muito mau gosto. Enquanto eu jurava que era verdade, alguém gritou lá do fundo: "Ah, então vamos fazer a brincadeira do copo nesse quarto e chamar o espírito da mulher." Quando ele falou isso, a minha espinha gelou. Todos os pelos do meu corpo ficaram arrepiados. Foi aí que o pessoal começou a gritar: "Vamos lá, vamos lá!" Então eu tive que aceitar. Peguei um copo na cozinha e subi com aquele grupo que estava comigo na sala de TV. O restante do pessoal ficou lá embaixo na festa. O mencionado quarto ficava sempre vazio. Só tinha uma cama, um criado mudo e uma poltrona. Nada mais. No dia que os meus amigos vieram morar comigo, na hora de escolher os quartos, todos eles entraram nele, mas ninguém gostou. Eu também não gostava desse quarto, mas eu sabia o porquê. Era justamente onde a mulher tinha sido assassinada. Meus amigos que moravam comigo só souberam disso nesta noite. Nós não gostávamos de entrar lá, nem de passar em frente a ele. Dava uma sensação angustiante. Mesmo assim, entramos no quarto. Empurramos a cama para perto da parede e puxamos o criado mudo para o meio do mesmo, colocando o copo em cima dele bem centralizado. Distribuímos ao redor vários pedaços de papel, cada um com uma letra do alfabeto. Ainda acrescentamos 2 pedaços maiores escritos sim e não. Além disso, acendemos 4 velas e deixamos para 4 pessoas segurarem em volta da gente, e apagamos as luzes. O rapaz que estava comandando a sessão falou que era bom que só 3 pessoas colocassem o dedo em cima do copo, para não dar muita interferência. Então, ele mesmo, uma das meninas presentes e eu colocamos o copo na mesa e colocamos o dedo em cima e fechamos os nossos olhos. Outras 2 pessoas que estavam lá ficaram de ler aquilo que o espírito responderia. Com os nossos olhos fechados, começamos a chamar pelo espírito da mulher morta. Algum tempo se passou e nada acontecia, até que de repente o copo começou a se mexer, mas só foi um pouquinho para o lado. Eu achei que tinha sido brincadeira dos outros 2 que estavam com o dedo no copo. Então eu falei: "Quem mexeu o copo?" O outro cara, que também estava com o dedo no copo, fez um pedido de silêncio. Ficou com a cara bem fechada. Ele realmente estava levando aquilo ali a sério. Então, eu fechei os olhos de novo e continuei cooperando. Ele perguntou se ali havia algum espírito presente, e o copo se mexeu bem devagar. Um dos 2 que estava lendo o que o espírito dizia falou:
O copo foi para o sim. O cara que estava fazendo as perguntas perguntou qual era o nome do espírito. Depois de alguns segundos, o copo começou a se mexer. Ele ia de um lado para o outro, para frente e para trás. O rapaz responsável pela leitura das letras falou que ele estava soletrando um nome. E o nome do espírito era Mariana, disse ele. Então eu abri os olhos e vi que o pessoal estava com uma cara meio assustada. Falei para eles que não precisavam se preocupar, que provavelmente era um dos dois que estavam empurrando o copo de brincadeira. Daí, um dos rapazes que estava segurando a vela falou: "Cara, eu fiquei olhando para vocês três o tempo todo e não vi ninguém de olho aberto. Como é que vocês iam conseguir soletrar alguma coisa perfeitamente com os olhos fechados?" O cara que estava fazendo as perguntas ao espírito novamente pediu silêncio, e nós ficamos quietos. Fechei os olhos de novo e ele perguntou se quem estava entre nós era o espírito da mulher que tinha morrido ali. O copo ficou parado. Depois de quase um minuto, quando a gente já ia perguntar de novo, o copo se movimentou violentamente para o lado. Disseram: "Parou no sim de novo." A garota que estava com o dedo no copo perguntou o que tinha acontecido com ela naquele quarto. Imediatamente o copo começou a se mexer. O cara que estava lendo falou que o copo não estava indo para nenhum lugar específico, ele só ficava se movimentando, fazendo um formato parecido com o número 8. O copo ficou fazendo isso por um bom tempo. O rapaz que estava conduzindo a sessão falou que a pergunta era muito complicada para o espírito responder. Então o copo parou. Ele perguntou há quanto tempo ela estava lá. Dois rapazes que estavam lendo o que estava sendo escrito começaram a soletrar as seguintes letras: letra V, A, O, E, M, B, O, R, A. Ou seja, o espírito disse: "Vão embora." "Mas por que você quer que a gente vá embora?" disse ele dessa vez. Novamente foi soletrado: "Vão embora." Eu já estava pensando que seria melhor a gente parar com isso, quando o cara perguntou novamente: "Mas por quê?" O copo começou a se mexer muito rápido, fazendo o sinal de 8 de novo. Eu comecei a ficar assustado, já que era praticamente impossível alguém conseguir fazer o copo se mover tão rápido sem que ele virasse ou caísse da mesa. Por que o cara insistiu de novo? De repente, uma brisa bateu no quarto, mesmo estando com as suas janelas fechadas. Ficou muito frio lá dentro e as velas se apagaram. O copo tinha parado de se mexer e eu ouvi um estalo. Um dos rapazes que estava segurando a vela acionou o interruptor para acender a luz. Assim que acendeu a luz, eu vi algo que fez com que eu me arrependesse muito de ter levado aquilo tudo adiante. O copo de vidro estava todo trincado e as letras tinham se espalhado e caído de cima do criado mudo, com exceção de 5 letras: a letra E, M, O, R e T. Logo que eu bati os olhos, vi que aquelas letras formavam algo familiar. A menina que estava com o dedo no copo simplesmente colocou o dedo em cima da letra E e o colocou depois da letra T, formando a palavra morte. E assim que ela tirou o dedo de cima do pedaço de papel, ficou uma mancha vermelha nele. O dedo dela estava sangrando, com um pequeno corte, mais profundo. Provavelmente ela se cortou assim que o copo trincou, mesmo ele não tendo soltado lasca nenhuma. Percebemos que tinha sido nele, porque ele também estava com um pouco de sangue dela. O cara que tinha acendido a luz começou a falar que aquilo já era brincadeira de mau gosto, que era desrespeito com a garota que tinha morrido lá. Entretanto, aquilo realmente não era brincadeira. Tudo tinha acontecido de verdade. Quando ele abriu a porta, bem irritado, querendo sair, todo o restante do pessoal da festa estava do lado de fora do quarto, e eles estavam muito assustados. Eles falaram que começaram a ouvir uma garota berrando histericamente, alguém gritando muito, pedindo ajuda, e que parecia que o som vinha do quarto onde a gente estava. Todo mundo subiu correndo, pois parecia que estavam matando alguém lá em cima. Quando subiram, viram que os gritos realmente vinham de dentro do quarto onde estávamos. Eles tentaram abrir a porta, mas a porta parecia trancada. Só que nós não tínhamos trancado a porta. Eles falaram que bateram na porta e até tentaram arrombá-la, mas a porta não cedia nem um pouco.
A cada segundo que se passava, a gritaria ia ficando mais desesperada e histérica. O interessante é que a gente não ouviu nenhum grito lá dentro. Só que de repente, tudo parou e a porta abriu. A gente jurou que a porta estava aberta, mas ninguém acreditou. Eles também acharam que era uma brincadeira de muito mau gosto e desceram furiosos, pois aquilo não era uma diversão sadia. De certa forma, a festa continuou, e depois de um tempo, todo mundo foi embora. Um dos rapazes que morava comigo e eu tivemos que levar a maioria para casa. Quando voltamos, a menina e o outro rapaz que morava com a gente perguntaram o que realmente tinha acontecido. Então, nós contamos a história, mas eles não acreditaram muito. Quando a gente perguntou o que eles tinham ouvido, eles falaram que só ouviram gritos de uma mulher falando: "Para! Pelo amor de Deus, para! Alguém me ajuda!" Coisas desse tipo. Só então eu contei a história da mulher que tinha sido morta lá dentro da casa. Eles ficaram furiosos por eu nunca ter contado essa história antes. Depois de alguns instantes, deixamos tudo de lado, esfriamos a cabeça e fomos dormir. No dia seguinte, levantamos cedo para arrumar toda aquela bagunça da casa. Quando estávamos quase terminando, eu falei que ainda faltava o quarto do meio lá de cima e que eu não queria ir lá sozinho. O cara que estava comigo na noite anterior disse que ia me ajudar. Chegamos lá e o quarto estava exatamente do jeito que nós deixamos, com os 5 pedaços de papel em cima do criado mudo, o copo trincado no meio dele e as velas ao lado do copo com os restos de papéis espalhados pelo quarto. A gente pegou tudo correndo, colocou num saco de lixo e jogou fora. Depois daquele dia, coisas estranhas começaram a acontecer dentro da casa. Ouvíamos sussurros pelos cantos, portas batendo com violência mesmo sem ter nenhuma corrente de ar dentro de casa, luzes que acendiam e apagavam, e às vezes uns gritos que vinham do andar de cima que rasgavam a alma da gente. Eram coisas que davam medo desgraçado. Um dia, nós 4 chegamos da faculdade juntos, no mesmo carro. Quando saímos do carro, eu olhei para casa e vi uma sombra na janela. Eu fiquei apavorado. Mas quando os outros olharam, não tinha mais nada no local. Eu fiz todo mundo revirar a casa toda, mas não achamos ninguém lá dentro. Algum tempo depois, nossos nervos já estavam à flor da pele. Qualquer barulho a gente já pulava assustado. Não demorou muito para que meus amigos começassem a ir embora. Primeiro foi um dos rapazes. Ele deixou o aluguel pago de 2 meses, mas falou que não ficava mais lá e que não aguentava mais acordar no meio da noite com a impressão de que tinha alguém no quarto dele. Várias vezes a gente encontrou ele dormindo no sofá na sala de manhã. Depois de 1 mês, foi a vez da garota ir embora. O quarto dela ficava ao lado do quarto onde a mulher tinha sido assassinada. Ela falou que à noite escutava batidas na parede, vindas desse quarto, e que quando tudo estava bem quieto, ela podia ouvir um choro baixinho perto dessa parede. Alguns dias antes de ir embora, ela já não dormia direito. Estava com umas olheiras grandes e andava de muito mau humor. Na mesma noite em que ela foi embora, ela falou que estava finalmente quase conseguindo dormir, o que já estava sendo muito difícil para ela nos últimos dias, e que quando ela estava para pegar no sono, ela ouviu uma voz feminina gritando com toda a força no ouvido dela: "Sai daqui! Vai embora! Me deixe em paz!" Ela levantou da cama com um pulo, acendeu a luz e viu que não tinha mais ninguém dentro do quarto com ela. Então ela saiu do quarto chorando e falando que não queria mais ficar ali, que não aguentava mais aquilo tudo e que ia embora. A gente conseguiu acalmá-la, mas ela simplesmente catou algumas coisas dela, foi para o seu carro e foi embora. Ela voltou no final de semana para pegar o resto das coisas e nunca mais pisou naquela casa de novo. Depois de 1 semana, foi a vez do outro cara ir embora. Eu até hoje não sei realmente o que aconteceu com ele. Ele sempre mencionava que o quarto dele ficava frio de repente, do nada. Mas não só o quarto todo, só alguns lugares. O que me fez pensar que tinha alguma corrente de ar lá dentro. Mas um dia ele estava tomando banho e depois de uns 5 minutos saiu lá de dentro gritando, esbravejando, peladão mesmo. Eu fui ver o que era e ele falou que não era nada.
Ele me fez ir até o banheiro com ele para desligar a água. Depois botou uma roupa e começou a falar para a gente ir embora daquela casa. Eu o convenci a ficar por mais um tempo, até a gente resolver o que ia fazer. Além do que, já estava muito tarde naquele momento. Ele aceitou, disse que ficaria, mas que então dormiria no mesmo quarto que eu. Eu deixei, pois eu também não estava afim de passar a noite sozinho. Então ele colocou o colchão dele ao lado da minha cama e nós fomos dormir. De manhã bem cedo, eu acordei e ele não estava mais lá. Olhei para o lado e vi que o colchão dele estava todo rasgado e ele não estava em nenhum canto do quarto. Eu fiquei preocupado e comecei a chamar por ele. Procurei pela casa toda e nenhum sinal dele. Depois de um tempo, eu o encontrei dormindo dentro do meu guarda-roupa, com uma faca de cozinha na mão. Quando ele acordou, me contou que despertou de madrugada já com a faca na mão e que tinha alguém segurando a perna dele. Ele perguntou se era eu e, como resposta, ele só ouviu um grito desumano. Então, a mão na perna dele começou a apertar bastante até machucar. E aí ele começou a esfaquear o colchão e correu para o guarda-roupa e se trancou lá dentro até dormir. Ele não sabe como que eu não acordei com aquele grito, pois foi um grito bem estridente e alto. Ele pegou as coisas dele e se mandou. Assim, eu acabei ficando sozinho por mais um tempo naquela casa. Mas eu não estava mais aguentando aquela solidão toda e aquele lugar já estava começando a me afetar. Já era normal eu ir dormir no carro, porque ficava com medo de ficar dentro de casa. Depois de um tempo, eu resolvi ir embora também. Eu já estava ficando louco, paranoico. Eu via vultos em todos os cantos da casa, ouvia sussurros de noite. Quase sempre, quando eu estava para dormir, ouvia gritos vindo do quarto do meio lá de cima. A coisa estava ficando de um jeito que ou eu saía de lá, ou eu ia para um hospício. Eu acabei voltando a morar com os meus pais. Falei que a casa era muito longe para ir e vir todo dia e que era por isso que eu estava cansado e estressado. Meu pai tentou alugar a casa, mas não conseguia mais ficar nem 6 meses alugada. Ninguém permanecia lá por muito tempo. Agora ela está lá, vazia, esquecida, praticamente sem uso, pois a gente não consegue alugá-la e também não consegue usar. Daqui a pouco vai estar uma verdadeira casa fantasma abandonada. Eu só sei de uma coisa: nunca mais eu chego perto daquela casa de novo. Segundo caso, a mulher na janela. Eu me chamo Ronaldo, e apesar da minha terrível história ter acontecido há muitos anos atrás, eu me lembro perfeitamente de cada detalhe dela. O que aconteceu comigo foi o seguinte. Finalmente, depois de muito procurar, eu havia conseguido alugar uma casa em uma rua bem tranquila e calma, já que todas as outras onde morei ficavam em ruas bastante movimentadas, com tráfego intenso e muito barulho. Era uma boa e espaçosa casa de 2 andares. No andar de baixo havia uma sala grande, um quarto, um banheiro, uma cozinha e uma pequena copa. No andar de cima, subindo a escada, os cômodos eram dispostos da seguinte forma. Primeiro vinha uma saleta, que dava para um corredor, o qual tinha uma porta para mais um banheiro e 2 outras portas que correspondiam a mais 2 quartos. O primeiro quarto do andar de cima e a saleta possuíam cada um uma grande janela que dava para a lateral da casa, tendo como vista, ao olhar para baixo, um pequeno quintal, que mais parecia um corredor comprido. Esse corredor tinha a largura exata e necessária para caber um carro, enquanto o comprimento permitia até uns 4 automóveis enfileirados. E por fim, tinha o último quarto, que era o maior de todos, e dava para a frente da casa. Ao acabar todas as arrumações e desencaixotar tudo, voltaria à minha rotina de trabalho. Aproveitei para me mudar em uma sexta-feira e passei o final de semana todo nas arrumações com os meus amigos e acabei avisando que iria voltar ao batente só na terça-feira.
Terça-feira correu tudo tranquilamente no trabalho, e na quarta também. Porém, na quinta-feira, o serviço estava pesado e eu acabei chegando mais tarde em casa. Ao parar o carro para abrir o portão da garagem, notei que havia uma mulher dentro da minha casa. Ela estava na pequena sala do segundo andar, olhando para fora, pela janela. Mesmo estando a saleta com a luz apagada e a janela fechada, eu a via perfeitamente de onde eu estava. Ela ficou lá, parada, olhando para fora, e nem notou a minha presença. Eu fiquei muito nervoso e, ao mesmo tempo, sem entender quem era aquela mulher que estava ali. Revoltado, eu saí do carro imediatamente. Enquanto eu entrava na casa, cheguei à conclusão que provavelmente era a antiga moradora, já que eu ainda não havia trocado as fechaduras das portas. Abri a porta de casa, liguei a luz da escada e fui correndo tomar satisfação com a invasora. Porém, ao chegar na saleta, não havia ninguém, bem como em todos os cômodos da casa, tanto em cima quanto embaixo. Eu não estava acreditando que pudesse ser minha imaginação. Era muito real para mim. Fiquei buscando pela casa pelo menos um indício de que alguém esteve lá. Não resultou em nada, tudo foi em vão. Lá pelas 11h30, tratei de comer alguma coisa e ir dormir. Estava muito cansado, mas ainda bastante intrigado com o que eu havia visto. No dia seguinte, a sexta-feira, correu tranquila e eu cheguei cedo em casa. Ao parar o carro, eu ainda tive o cuidado de observar muito bem tudo à volta da casa. Como sempre, estava tudo normal. No final de semana, alguns amigos meus vieram me visitar e 3 deles acabaram passando o final de semana comigo, e indo embora só no domingo à noite. Fizemos uma festa e acabou sendo um final de semana bastante divertido. Na semana seguinte, tudo corria normalmente, até chegar a sexta-feira. Nesse dia, quando cheguei em casa, vi que a luz da saleta estava ligada, a mesma saleta onde eu tinha visto a tal mulher na janela. Deixei o carro lá fora mesmo e entrei na casa correndo. Subi as escadas rapidamente e, para minha surpresa, a saleta estava escura, totalmente escura. Não era possível que eu tivesse visto a luz acesa lá de fora. Novamente percorri a casa toda, e várias vezes. E como antes, não havia nada de anormal. Deixei para lá, pois eu já estava ficando de cabeça quente com aquela situação. Bem, como não precisaria acordar cedo no dia seguinte, fui ver um filme na sala de baixo e acabei adormecendo. Lá pelas 2h, acordei assustado, pois senti um assopro forte e repentino no meio do meu rosto. Vi que a televisão ainda estava ligada. Ouvi um ruído no andar de cima, que parecia com um som de passos pesados. Mesmo morrendo de medo, resolvi ir lá ver o que poderia ser. Ao chegar no meio da escada, percebi, pelo som, que as portas do armário que ficava embaixo da pia do banheiro do andar de cima estavam batendo freneticamente. Eu sabia que era de lá porque eu já estava acostumado com o barulho que essas portas faziam. Cheguei lá em cima e nada, tudo normal outra vez. Na semana seguinte, na quarta-feira, ao voltar do trabalho, avistei novamente aquela mulher. Dessa vez, a luz da saleta estava acesa, então eu pude prestar mais atenção nela. E novamente, era como se ela não percebesse que eu estava ali embaixo. Fiquei todo arrepiado. Imagina uma mulher que você nunca viu estar dentro da sua casa e sem a sua permissão. Eu observei bastante de dentro do carro, antes de saltar e abrir o portão da garagem. Com a luz acesa, deu para enxergar melhor. Era uma mulher que deveria ter os seus 40 e poucos anos, cabelos um pouco abaixo dos ombros, não muito lisos, e também não eram muito escuros, talvez castanhos. Ela olhava sempre para frente, um olhar perdido e preocupado. E poucos segundos depois, ela virou de costas para a janela e caminhou mais para dentro da casa. Eu fui direto para a porta, abri e corri a sala toda. Liguei o interruptor da escada, subindo agora vagarosamente e totalmente amedrontado. Chegando no final da escada, liguei a luz da saleta e novamente tudo normal. Outra vez, percorri a casa toda de novo e nada.
Passou-se quase uma semana e aconteceu de novo. Ao chegar com o carro, vi que a luz da saleta estava acesa, sem ninguém na janela, e novamente a mesma coisa, ou seja, tudo em paz dentro de casa. A diferença é que a luz da saleta continuou acesa mesmo após a minha chegada lá em cima. Eu estava realmente transtornado com tudo isso. Até então, eu não tinha falado nada com ninguém sobre esse assunto, porque eu estava meio sem graça, eu tinha receio do que poderiam achar. Pensava que talvez tudo aquilo fosse da minha cabeça, tivesse sido criado na minha mente, até que eu recebi uma ligação. Minha irmã me ligou dizendo que apareceu para conhecer a casa nova, mas que não havia me encontrado. Ela esperou por cerca de meia hora no portão de entrada da casa, até que resolveu ir passear até o final da rua para passar o tempo e depois retornar. Ela também me disse que, ao voltar, ainda de longe, pôde avistar uma mulher dentro da casa na janela lateral e pensou que fosse uma amiga minha e que possivelmente eu havia chegado. Porém, ao tocar a campainha, ninguém atendeu. Ela ainda insistiu um pouco, mas nada. Pensou que eu não quisesse receber ninguém, pois estava com visitas, e ela resolveu ir embora. Ela me disse isso tudo exatamente com essas palavras. Eu fiquei estarrecido e então contei para ela o que estava se passando. Ela achou tudo incrível e arrepiante. Disse que iria me visitar outra vez para dormir uns dias aqui comigo. Entrei de férias no dia posterior e logo a minha irmã chegou. Ela estava disposta a saber mais detalhes sobre esses acontecimentos estranhos. No dia seguinte, fomos sondar com os vizinhos se eles notavam alguma coisa estranha, e 2 vizinhos disseram que de vez em quando percebiam a luz da saleta ligada, mesmo enquanto eu estava fora de casa. E um deles viu a mesma mulher na janela por 3 vezes. Eu perguntei sobre os antigos moradores da casa, mas ninguém conhecia os vizinhos anteriores suficientemente bem para dar mais detalhes. Nesta mesma noite, minha irmã, que estava dormindo no quarto ao lado do meu, veio me acordar e disse que ouviu a porta do quarto fechar violentamente e abrir novamente. Também escutou barulhos como se fossem socos nas paredes do quarto. Com isso, ela correu para minha cama e dormiu ali mesmo comigo. Mas quando estávamos cochilando novamente, ecoou um barulho imenso vindo do quarto onde ela estava. Era como se a cama estivesse sendo arrastada, ou vários móveis sendo arrastados também. Fomos ver então o que era, pé após pé e de mãos dadas. E o quarto estava todo normal, incrivelmente silencioso. Vimos então que não conseguiríamos dormir naquele momento e fomos para o andar de baixo para fazer um lanche. Minha irmã adorava essas coisas sobrenaturais e estava muito assustada, mas ao mesmo tempo excitadíssima com as experiências. Ainda mais que ela também havia visto a mesma mulher que eu descrevi. Estávamos na copa, comendo um misto quente e tomando um café, quando ouvimos um barulho de coisa caindo no andar de cima. E logo em seguida, outro som, de alguma coisa sendo arrastada, fazendo um chiado abafado. Um pouco depois, o som de algo caindo novamente e ao mesmo tempo sendo arrastado. Esses ruídos assustadores continuaram com alguns intervalos por mais ou menos uns 5 minutos. Depois disso, a casa ficou completamente silenciosa. Talvez, se minha irmã não estivesse comigo, eu diria que estava realmente ficando louco. Porém, agora eu a tinha como prova. 2 dias depois, estávamos na cozinha fazendo um macarrão para jantar e conversando, quando a nossa conversa foi cortada por um grito agudo e muito alto, em algum lugar dos cômodos do andar de cima. Ficamos paralisados, um olhando para a cara do outro, e a casa ficou bastante fria nesse momento. Sentíamos uma corrente de ar frio, sem explicação, porque a casa estava totalmente fechada. Ainda não tínhamos aberto nenhuma janela, pois tínhamos acabado de chegar da rua. Olhei para minha irmã e ela estava esfregando os ombros com as mãos e rindo de puro nervoso. A temperatura caiu bastante
e muito rapidamente. Eu estava realmente ficando apavorado com isso tudo. O curioso é que havia dias que não ocorria nada. Em outros acontecia alguma coisa. E também tinha dias que se sucediam uma porção de coisas juntas. Passei a dormir no quarto do andar de baixo, porque esse cômodo era o único onde nada acontecia. Houve um dia que eu estava na sala lendo jornal à noite e simplesmente um taco do piso da sala passou voando bem na minha frente, acertando e rasgando o jornal que eu estava lendo. Foi um susto muito grande. Tudo bem que a casa, apesar de ser bem conservada, era velha, então havia alguns tacos soltos, mas nada que pudesse fazer com que eles se jogassem daquele jeito. Constantemente, eu também ouvia passos que subiam e desciam os degraus da escada. Tudo isso além de continuar a chegar em casa e ver a luz da saleta ligada. Essa luz, às vezes, desligava quando eu entrava em casa e outras vezes não, ela continuava ligada. A mulher na janela eu só vi mais algumas poucas vezes no tempo que eu fiquei morando lá. Aquela casa estava virando um verdadeiro inferno, pois eu não tinha paz na minha própria residência. Acabei virando um tremendo medroso, e para onde quer que eu fosse, eu ia ligando todas as luzes dos cômodos, feito uma criancinha assustada. Um amigo meu um dia foi lá em casa e sentiu, ao sair do banheiro do andar de cima, umas cutucadas bem na altura das costelas. Ele ficou realmente sem ação, porque não havia ninguém ali do seu lado. Ele nunca mais voltou lá. Tinha também um castiçal de prata muito bonito que ficava com uma vela no centro da mesa da sala. E a vela simplesmente levitou e atingiu a cabeça do meu primo na presença de um outro primo e mais 2 amigos meus, enquanto batíamos papo animadamente na sala. Acabei ficando somente 6 meses no imóvel, porque eu não queria mais ficar passando por constrangimentos perante meus amigos e familiares. Eu me sentia envergonhado até mesmo quando eu estava sozinho, ficando sempre apavorado com cada novidade sobrenatural da casa. Às vezes ficava até mesmo 2, 3 semanas sem que houvesse nenhuma manifestação. Porém, quando eu achava que estava tudo acabado, era pego novamente de surpresa. As surpresas variavam muito. Havia uma espécie de soluço incessante sem estar mais ninguém comigo na casa. Haviam os gritos, que foram poucos, mas que de vez em quando eu escutava. Sons como socos dados nas paredes, barulho de chocalho pela casa, a luz irritante da saleta que acendia e apagava quando queria, tampas de panelas que voavam pela cozinha e as portas do armário e da pia do banheiro de cima, que sempre batiam. Embora raramente, também cheguei a ver vultos entrando e saindo dos cômodos, além de barulho de moedas caindo no chão sem ter nenhuma moeda, correntes de ar gelado, barulho de ave batendo as asas, etc. Houve somente uma vez em que eu senti um contato físico. Eu estava na escrivaninha, trabalhando, e senti apertarem o meu pulso com uma certa pressão que chegou até a levantar o meu braço e depois largarem. Foi algo realmente inacreditável. Eu fiquei muito sem graça quando uma amiga do tempo da faculdade estava lá em casa e de repente ela veio correndo e acabou caindo e rolando escada abaixo. Ela machucou o joelho e a canela. Enquanto eu a socorria, ela me contou que estava passando pela saleta quando ouviu barulhos de passos fortes no final do corredor. Esses passos vinham apressadamente em direção a ela. Ela ficou apavorada porque não via ninguém ali. Eram somente os passos bem fortes chegando cada vez mais perto dela. E no seu desespero, desceu as escadas correndo e acabou caindo. Eu nunca soube da história daquela casa, quem a construiu, quem morou lá ou o que aconteceu ali. Nem mesmo tenho ideia de quem era aquela mulher e o que ela fazia no local. Também não quero mais saber. Prefiro tentar não pensar no assunto, agora que já se passaram vários anos.
Esse é o meu relato, e é verdadeiro. Agora, depois do que eu passei, ninguém pode mais me dizer que fantasmas não existem, porque eu presenciei várias coisas bizarras naquela casa. Eu já ouvia histórias de amigos meus que passaram por coisas parecidas, mas eu nunca prestava atenção, até o dia que eu senti na própria pele. Terceiro caso: visitas na madrugada. O meu nome é Ana, e apesar do meu caso ser simples e curto, ele é bastante assustador e incomum. Na nossa última residência, ocorreram muitas coisas bizarras, mas o último evento estranho que aconteceu com a minha família foi quando estávamos nos preparando para mudar de casa. Apesar das coisas que aconteciam, nós estávamos morando no mesmo endereço há um bom tempo, mas com a promoção do meu marido, nós precisávamos de um local mais perto do seu trabalho. Naquele momento, já era bem tarde da noite. Eu e a minha filha, de 9 anos, estávamos empacotando as nossas coisas. Nós íamos nos mudar na manhã seguinte. O meu marido e os meus outros 2 filhos já estavam dormindo há algum tempo. Acabamos de empacotar tudo lá por 1h30 da manhã e fomos finalmente para a cama descansar as costas e dormir. Eu estava começando a pegar no sono quando a minha filha me acordou. Ela estava de pé ao lado da minha cama e chorando bastante. Ela falou que estava deitada e notou que alguém ou alguma coisa sentou na cama dela. Minha filha falou que simplesmente alguém sentou lá, e ela não conseguia ver ninguém, mas podia ver a depressão na cama, como se tivesse realmente ali alguém sentado. Ela falou que ficou lá por alguns segundos, e então a marca sumiu, como se a pessoa sentada ali resolvesse levantar e ir embora. Ah, mas não foi só isso. Houve algumas outras coisas que aconteceram naquela casa, comigo e com meu marido também. Uma noite eu estava dormindo e acordei de repente, sentindo alguém esfregando as minhas costas. Eu pensei que era meu marido, mas quando eu olhei para o seu lado da cama, ele estava de costas para mim e dormindo profundamente. Eu pulei da cama e acendi a luz, mas não tinha ninguém lá, além de nós 2. Outra vez foi com meu marido. Ele estava dormindo e acordou com alguém apertando os dedos do pé dele. E então encostaram no seu ombro e deram um puxão tão forte que ele quase caiu da cama. Tudo isso aconteceu enquanto estávamos dormindo ou acordando. Eu não sei se eram sonhos ou fantasmas, mas eu estou muito feliz em ter saído daquela casa. Essa foi a minha história de fantasmas, e acredite, foi tudo real. Quarto caso: o enforcado. Olá, eu sou a Carla e tenho um caso para contar muito interessante. Embora não tenha acontecido comigo e sim com uma amiga, ele não deixa de ser real para mim, pois eu presenciei a maioria dos acontecimentos na época. Aconteceu há uns 30 anos atrás, quando minha amiga e eu ainda éramos adolescentes e estudávamos no mesmo colégio. A gente vivia indo na casa uma da outra para fazer trabalhos de escola, estudar e conversar também. Houve um período de muita dificuldade na sua família. Ela tinha um tio que não era lá boa coisa e um dia ele acabou sendo preso, depois de conseguir evitar a prisão muitas vezes. Ele não se conformava com o cárcere e depois de várias tentativas mal sucedidas de fuga, ele acabou desistindo da vida e se enforcando na sua própria cela na prisão. Foi um momento muito difícil para ela e todos os seus parentes. Eu me lembro de ajudá-la várias vezes até que ela pôde um dia superar essa questão. Mas o caso em si, esse que eu venho relatar, começou a acontecer exatamente 6 meses depois do suicídio do tio. Começaram a acontecer coisas estranhas na casa dela, onde o seu tio morava também antes de ser preso. Eram cadeados e chaves que voavam, pratos e copos que, no meio da madrugada, caíam no chão e se quebravam, facas e demais objetos pontiagudos que
que eram arremessados de um cômodo para o outro, e pedras estranhamente quentes que caíam do céu e quebravam várias telhas da casa. Ninguém conseguia encontrar explicações plausíveis para aquilo tudo. As pessoas da vizinhança começaram a ficar assustadas e deixaram a família dela completamente isolada. Chamaram bombeiros, policiais, padres e pastores, mas ninguém conseguia descobrir o que estava acontecendo. Nada adiantava, tudo continuava muito bizarro e assustador. Sem contar que era muito perigoso morar numa casa onde aconteciam todos esses incidentes. Um dia, eu tinha chegado na casa dela para estudarmos juntas e fiquei na sala conversando com os seus pais, enquanto eu a esperava, pois ela estava tomando um banho. De repente, ouvimos um grito muito alto e um barulho estranho vindo do banheiro. Corremos todos para lá, e quando chegamos, vimos que a minha amiga estava nervosa e chorando muito. Ela falou que enquanto ainda estava tomando banho, ouviu passos do lado de fora do box do chuveiro. Quando se virou para olhar quem era, viu um pé todo cabeludo e sujo saindo do banheiro. Depois dela ter se acalmado um pouco, ela foi para o seu quarto se vestir, e após um breve momento, deu mais um grito horrorizada com o que tinha visto. Nós fomos correndo de novo até lá para ver o que tinha ocorrido dessa vez, e ainda tivemos tempo de ver um vulto escuro e meio esfumaçado saindo rápido do quarto dela e atravessando a parede do corredor. Quando entramos, vimos que ela estava em pânico. Minha amiga falou que tinha visto o tio dela, só que ele parecia meio diferente. Estava todo cabeludo, imundo e com os olhos avermelhados e brilhando. Ele estava dizendo que iria levar ela e toda a sua família para o inferno. Depois disso, ela foi levada para uma clínica para tratar os nervos, onde, por sinal, ficou por muito tempo. Um padre, especialista nesse assunto, foi chamado para benzer a casa, e enquanto ele estava rezando, 3 grandes facas caíram e se fincaram no chão, bem ao lado dele, quase o acertando. Ele foi embora o mais rápido que pôde. Minha amiga até hoje é traumatizada com esse incidente. Ela ainda faz tratamento e tem algumas crises de pânico de vez em quando. A família dela não mora mais na residência, embora o imóvel ainda seja deles, pois até hoje ninguém quer comprar, alugar ou entrar naquela casa. Eles, ocasionalmente, ainda vão no local para manter a propriedade bem cuidada. Disseram para mim que as coisas que aconteciam lá diminuíram bastante, quase pararam. Eu acho é que devem estar adormecidas, pois vira e mexe eu sinto alguma coisa estranha quando passo em frente ao lugar. Isso tudo aconteceu quando eu tinha 17 anos de idade, e foi a partir daí que eu comecei a acreditar nos eventos sobrenaturais. Quinto caso, o último quarto. Me chamo Regiane, e a história que irei contar é verdadeira, eu posso garantir. Lá pelos anos 2000, uma grande amiga minha chamada Luana e a sua família precisaram se mudar devido a um problema financeiro da sua casa, que era numa grande metrópole de Minas Gerais, para uma residência mais modesta, indo para o interior do mesmo estado. Era uma, embora antiga, casa muito grande, com 4 quartos e um vasto e bonito quintal. A primeira vez que eu a visitei na sua casa nova, ela me mostrou a casa toda, menos o último quarto do corredor. Simplesmente eu achei que ela tinha esquecido e deixei para lá. Depois de mais algumas visitas, aquilo começou a me incomodar. Eu achava estranho a gente andar por toda a casa e nunca entrarmos lá. Ela nunca me mostrava esse quarto, nem falava sobre ele ou sobre o porquê da porta dele estar sempre bem fechada e trancada. Finalmente, criei coragem e perguntei sobre o quarto para ela. Ela me falou que os pais dela não queriam que ninguém entrasse naquele quarto e que por isso ele ficava sempre trancado. Na minha ingenuidade, eu achei que eles deviam guardar algum cofre lá dentro ou objetos de valor e não queriam que ninguém soubesse.
Depois dessa resposta dela, minha curiosidade diminuiu um pouco e eu não dei mais importância para o quarto. Em uma determinada noite, a Luana me pediu para dormir na casa dela, porque os pais dela iriam viajar. E ela não queria ficar sozinha naquela casa enorme, numa vizinhança que ela ainda não conhecia muito bem. Então eu fui para lá. Conversamos muito, assistimos um filme e depois de um certo tempo fomos dormir. Quando eu já estava dormindo há um bom tempo, acordei, no meio da madrugada, com vontade de ir ao banheiro. O banheiro ficava exatamente no fim do corredor, em frente ao tal quarto que ficava sempre trancado. Eu tive que andar bem devagar pelo corredor, já que estava completamente escuro e eu não conseguia enxergar nada. Quando eu cheguei no banheiro, eu fiquei ali parada por um tempo, tateando com as mãos, procurando pelo interruptor da luz. Então, do nada, eu escutei uma voz bem baixinha e distante. Não era minha amiga, pois a voz parecia ser uma voz de homem. Eu fiquei parada lá por alguns instantes, tentando descobrir de onde estava vindo aquela voz. Parecia que estava vindo do quarto à minha frente, e eu não conseguia entender as palavras, mas dava para entender que era a voz de alguém falando alguma coisa. Eu também sabia que a Luana e eu éramos as únicas pessoas na casa. Então eu achei que podia ser algum ladrão que tivesse entrado pela janela para roubar alguma coisa. Eu fiquei completamente apavorada. Finalmente eu achei um interruptor da luz e o acendi. O curioso é que assim que a luz acendeu, a voz se calou. Quando olhei para aquele quarto, eu notei que a porta estava um pouco aberta. Eu levei um grande susto, pois eu nunca tinha visto aquela porta aberta antes. Corri o mais rápido que eu pude pelo corredor, até chegar no quarto da Luana, e a acordei com várias sacudidas. Nem preciso dizer que naquele momento eu não conseguia dizer uma palavra. Ela tentou me acalmar, enquanto eu tentava freneticamente explicar para ela o que eu tinha visto. Nós ligamos todas as luzes e procuramos em cada canto da casa, até chegar no último quarto do corredor. Eu lembrei de que quando eu tinha ido ao banheiro, eu tinha visto uma pequena fresta da porta daquele quarto aberta. Só que agora, a porta parecia bem trancada de novo. Eu falei isso para a Luana e ela falou que eu devia ter sonhado com aquilo. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Estava muito acelerado enquanto a Luana e eu estávamos paradas na frente da porta. Então ela resolveu abrir a porta para olhar lá dentro. E eu falei para ela que não era uma boa ideia fazer aquilo naquela hora. E que nós deveríamos, na verdade, chamar a polícia. Ela falou que se tivesse algum ladrão lá dentro, ele já teria ido embora depois de todo aquele barulho que nós fizemos. E que quando a polícia chegasse, já não adiantaria muita coisa. Em seguida, a Luana tentou abrir a porta, mas não conseguiu. Ela estava realmente trancada. Enfiamos um pedaço de arame na fechadura e depois de um certo trabalho e algum tempo conseguimos destrancar a porta. Eu aproveitei a ocasião e perguntei por que os pais dela sempre deixavam aquela porta trancada. Ela falou que os pais dela não queriam que ninguém entrasse lá naquele quarto, nem para fazer limpeza, mas nunca disseram um motivo real para ela. Bom, já que tínhamos conseguido depois de uma meia hora tentando finalmente destrancar a fechadura, resolvemos enfim abrir a porta do quarto para entrarmos nele. Abrimos a porta e logo acendemos a luz. Imediatamente, enquanto eu estava entrando no quarto, eu podia sentir a minha pele toda se arrepiando. O quarto estava completamente gelado e dava para ver o vapor da nossa respiração saindo pela boca. O quarto estava quase que completamente vazio e graças a Deus não havia ninguém lá. Também não havia cadeiras, mesa, cama, armário, nada. Só um tapete grande no chão, uma lâmpada no teto e uma janela bem fechada. Também havia um pedaço estranho de pano amarelo com algumas letras orientais vermelhas, que mais tarde iríamos descobrir que era chinês, posicionado na parede de frente para a janela. Nenhuma de nós duas sabia o que estava escrito naquele pedaço de pano. Eu acho que acabamos de ser roubadas, não tem nada aqui nesse quarto, minha amiga falou. A coisa mais estranha era que a janela estava muito bem trancada,
Não havia sinais de que forçaram a entrada, e o ladrão não poderia ter saído pela porta sem que a gente ouvisse. Nessa hora, nós chamamos a polícia, e quando eles chegaram, falaram que o ladrão poderia ter fugido pela porta da frente. Nós ficamos muito assustadas para dormir de novo. Então eu e a Luana decidimos ficar acordadas pelo resto da noite. Quando era por volta das 6 da manhã, de repente, começamos a ouvir um barulho vindo do quarto ao lado do nosso, que era aquele quarto que estava sempre trancado. Assustadas, nós duas pulamos da cama e ficamos grudadas uma na outra. Minha amiga agarrou uma faca que ela tinha trazido da cozinha. Nós saímos do quarto bem devagar e fomos procurar o que estava fazendo aquele barulho. Misteriosamente, nós vimos que todas as portas de todos os cômodos da casa estavam abertas. Ficamos ainda mais apavoradas e, ao mesmo tempo, imaginando que o ladrão tinha voltado para casa, porque de noite nós tínhamos fechado todas as portas. Nós entramos no primeiro quarto, que era o quarto dos pais dela, e ficamos em choque quando vimos tudo revirado. As roupas, lençóis, cobertores, travesseiros, tudo bagunçado. Ninguém estava lá, mas haviam papéis rasgados pelo chão, gavetas espalhadas também no chão, e o colchão estava jogado num canto do quarto. Os outros quartos estavam todos revirados do mesmo jeito. E não tinha sido roubo, porque não estava faltando nada. As portas de entrada da casa estavam bem trancadas e as janelas também. Depois daquela noite, a Luana ficou na minha casa até que os pais dela chegassem de viagem. Os pais dela, que eram muito supersticiosos e acreditavam no sobrenatural, falaram para ela a verdade sobre o último quarto do corredor, o qual era para ser mantido vazio e não era para ser perturbado. Eles falaram para ela que o dono anterior da casa tinha se suicidado e teve uma morte dolorosa dentro daquele quarto. Antes de saber disso, eles entravam no quarto e notavam que ele estava sempre gelado. Mesmo quando fazia muito calor nos outros ambientes da casa, o quarto era sempre muito frio. E era assim o ano inteiro, não importando a estação. Eles de vez em quando acordavam ouvindo sussurros e uma respiração muito pesada no quarto e no corredor. Os pais dela, com medo de assustar as pessoas, nunca contaram sobre os encontros sobrenaturais e sobre a história da casa. Uma vez o pai dela acordou sentindo uma mão gelada no rosto dele. Outras vezes acordava com manchas roxas e indolores pelo corpo todo, como se tivessem beliscado ele. E isso acontecia sempre quando ele tinha ido no quarto no dia anterior. Um monge budista, amigo dos pais dela, falou que era para a porta ficar sempre trancada e não era para ninguém entrar naquele quarto, para ninguém nunca abrir a porta. De vez em quando, ele aparecia lá e colocava uns pedaços de pano amarelo na parede, com palavras em chinês, supostamente para dar paz ao espírito. A família dela está na casa até hoje, e tudo fica na paz, desde que o último quarto do corredor não seja perturbado e a porta fique sempre bem trancada. E essa foi a coleção Top 5 Casas Assombradas Parte 1. Escreva aqui embaixo qual caso você gostou mais. Qual casa que você não moraria de jeito nenhum? Ou qual casa você moraria numa boa, sem problema? Estamos curiosos. Deixe a resposta aqui nos comentários. Obrigado.